A aposentadoria de Luiz Roberto Barroso abriu uma nova disputa pela vaga no Supremo Tribunal Federal. E a decisão está nas mãos do presidente Lula. Quem vai ocupar a vaga aberta no STF com a aposentadoria? Em 134 anos, dos 172 ministros do Supremo Tribunal Federal, só 3 eram mulheres, e nenhuma delas negra. Ellen Grace, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Na disputa, o favorito é o advogado-geral da União, Jorge Messias, aliado de confiança do presidente e nome visto como certo dentro do Planalto. Mas o cenário ainda está aberto. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, tem apoio de senadores e bom trânsito político. Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, e Daniela Teixeira, ministra do STJ, também são lembradas como opções. Nos corredores do Congresso, a palavra é uma só: articulação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comanda os ritos da sabatina e pode definir o ritmo da votação. A escolha de Lula deve equilibrar política, técnica e simbolismo. É uma vaga capaz de redesenhar o perfil do Supremo e impactar o equilíbrio entre os poderes. Uma decisão que testa a relação do governo com o Senado e o próprio legado do presidente. Terça-feira, 14 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes que está começando. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a advogada Adriana Cecílio, que também é professora de Direito Constitucional e presidente da Coalizão Nacional de Mulheres. Adriana, é um prazer te receber mais uma vez. Bem-vinda. É uma alegria estar aqui. Esse tema é muito importante. Obrigada. Importantíssimo, e acho que a gente pode começar falando da saída do Barroso para daí a gente olhar para o futuro. Qual foi o legado do ministro Barroso nesses 12 anos de atuação à frente do Supremo Tribunal Federal, na sua avaliação? E os momentos mais emblemáticos, os votos que você destacaria, né? Enfim, na área de direitos humanos, os votos mais progressistas, o que ele teve de mais conservador. Eu quero um pouco da sua avaliação do legado do ministro. Bom, o ministro ele sempre teve uma preocupação muito grande em relação aos direitos humanos, é um humanista, como ele mesmo se define. Então, o legado dele teve essa marca, né, do avanço, a sua participação em relação às discussões que tratam sobre os direitos humanos. Eu diria que algumas pessoas o questionaram ao longo da sua trajetória, principalmente em razão de algumas posturas um tanto ativistas, algumas decisões que ele deu, alguns posicionamentos. Parte dos doutrinadores entenderam como um avanço indevido em relação a uma competência que é própria do Poder Legislativo. Ele tinha esse olhar do Supremo como um poder que tem essa prerrogativa de fazer com que os direitos humanos e os direitos fundamentais eles pudessem avançar. E essa, com certeza, é uma postura importante. Nós tivemos conquistas valiosas, como a questão da criminalização da homotransfobia, e ele deu alguns votos, por exemplo, relacionado à questão do aborto, até em sede de um HC. Isso foi, né, um fato que algumas pessoas questionaram, dizendo que não seria ali o ambiente propício, mas o fato é que ele sempre teve uma preocupação em relação a isso, e é uma coisa que a gente precisa destacar, porque nós precisamos, né, as mulheres precisam de aliados nessa luta, e ele sempre foi muito pró direitos das mulheres, no sentido de reconhecer a autonomia das mulheres, autonomia em relação à decisão que trata do seu próprio corpo. Então, eu acho que há muito a ser reconhecido, em que pese em alguns momentos ali da sua trajetória ele flertou um pouco com a Lava Jato, ficou muito próximo, e isso eu acho que foi um fator também que levou a um certo afastamento com o governo atual, né? Com certeza. Foram muitos votos, lógico que não dá pra gente destacar todos aqui, mas tem essa questão dos trabalhadores também. O Flávio Dino
um ministro que é mais pró-trabalhador nessa questão da pejotização e das mudanças que a gente teve depois da reforma trabalhista, principalmente, né, Adriana? Enfim, descriminalização das drogas, mas principalmente em relação à maconha. Foram posições também que ele foi mudando ao longo do tempo, em alguma medida. E quando a gente olha para o futuro, o próprio Barroso falou qual é o perfil que ele deseja para assumir a posição que ele vai deixar. Ele falou sobre isso. E ele disse que ele deseja mais mulheres, que faltam mais mulheres nos tribunais superiores, né? Como uma regra geral. Hoje a gente só tem a Carmen Lúcia. No passado, tivemos a Rosa Weber, que deixou esse legado na saída dela. Sempre foi uma ministra muito discreta, mas na saída foi um símbolo muito poderoso em relação ao aborto. A Ellen Grace também. E falando, já que a gente está falando de recortes aqui, e a gente tem um judiciário, principalmente nas instâncias superiores, de muitos homens brancos, pouquíssimos ministros negros também. O Flávio Dino se declara pardo, tivemos o Joaquim Barbosa, o Pedro Lessa, o Hermenegildo no passado, né, Rodrigues de Barros. Então, eu queria que você falasse um pouco desse perfil do Supremo Tribunal Federal ao longo da história e por que é tão difícil a gente ter diversidade nessas posições. Bom, porque são os homens que estão no poder. E aí os homens escolhem outros homens. Então, essa questão é que a gente precisa mudar a cabeça de quem está no poder, fazer com que as pessoas entendam a importância da diversidade. Que eu acho que é um valor que é pouco posto nessa equação. Né? A importância de haver mais mulheres nos espaços de poder e decisão, e mulheres diversas, mulheres negras, mulheres com deficiência, a importância disso para a qualidade da nossa democracia. Então, nós precisamos de uma democracia material, uma democracia que saia do texto constitucional e se materialize na realidade. E isso só vai acontecer quando efetivamente nós conseguirmos modificar essa característica tão marcada do nosso poder judiciário, que é um poder judiciário que tem uma maioria absoluta de homens brancos, ricos, de meia idade. Então... Sem dúvida. E quando a gente olha para o perfil dos favoritos, acho que também vale fazer esse destaque aqui. Os nomes mais cotados são o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Ele é o nome do Partido dos Trabalhadores, o PT, que é o Messias, e a cúpula do Senado, os ministros do STF, não como um todo, mas uma boa parte, vê o Rodrigo Pacheco como o sucessor ideal. Então tem esses dois nomes e alguns nomes de homens correm por fora também. Então, falando aqui primeiro dos homens, depois a gente vai para o perfil de mulheres que aparecem mais. Já falei do Jorge Messias e do Pacheco, como esses dois destaques. Tem o Bruno Dantas também, ministro do TCU, e o Vinícius Carvalho, da CGU. Eu queria que você trouxesse um pouco de por que eles aparecem como um perfil ideal e um pouco da história de cada um deles, né? O que eles têm em comum? É a lealdade política? É a proximidade com a política? Bom, eu acho que o presidente Lula, nas últimas indicações, ele deixou muito claro que a preocupação dele era escolher pessoas da sua confiança, pessoas do seu círculo pessoal, pessoas até em razão de um certo trauma que ele viveu por tudo que ele passou, e eu acho que a gente realmente fica muito difícil julgá-lo, mas... ao mesmo tempo, é papel de todo mundo que está em uma democracia, sim, julgar o seu governante. E nesse ponto, eu entendo que ele acabou e tem falhado nessas escolhas, porque não é uma métrica adequada em um Estado democrático de direito, não é o esperado de um estadista que a sua escolha se dê exclusivamente por esse critério. Em uma corte em que a competência técnica precisaria ser o grande farol, né? A grande referência para a escolha é qual pessoa, qual jurista que nós temos no nosso país, a jurista, e nós temos muitas mulheres extremamente competentes, com currículos extraordinários, aptas a ocupar esse espaço. Então, ninguém em nenhum momento pede que a nomeação seja feita
porque precisamos de mulheres por serem mulheres. Nós queremos mulheres competentes. Em nenhum momento nós estamos pedindo simplesmente a razão do gênero, mas sim que a regra adotada para essa escolha seja efetivamente a competência. Agora, em relação ao Jorge Messias, ele vai no mesmo sentido, no mesmo caminho que o Cristiano Zanin, que o ministro Flávio Dino, então tem essa questão da proximidade, lembra um pouco até o próprio Toffoli, e aí que eu pontuo que o presidente, ele está indo por um caminho que é um caminho equivocado, que por mais que eu entenda a preocupação dele em colocar pessoas da sua confiança, eu acho que ele se engana no sentido de que ele não deveria escolher pessoas próximas por causa de amizade. Ele deveria se preocupar em saber quais são as pessoas efetivamente corajosas e competentes para estarem nesse lugar. Porque se ele reputa que o Supremo errou com ele, se errou, errou por falta de coragem. E talvez, não digo falta de competência técnica, porque todos os ministros têm, né? Os ministros que naquele momento histórico votaram, né, contrariamente ao HC dele, mas se faltou ali foi em razão da pressão que as pessoas estavam sentindo. Então, não se resolve isso com amizade. O próprio Toffoli, que foi indicado por ele, que era considerado seu amigo, foi uma das pessoas que o traiu, se nós formos olhar nesse sentido. Então, eu penso que ele olha para a qualidade errada ao fazer essas escolhas. Penso que se ele escolher o Jorge Messias, ele está escolhendo em razão disso e não pela competência técnica, e essa não pode ser o motivo pelo qual uma pessoa seja nomeada para o Supremo Tribunal Federal. Obviamente que em todos os países, os chefes do Poder Executivo, eles olham para isso, ninguém escolhe um adversário, ninguém escolhe alguém que se opõe à sua visão de mundo, mas não pode ser esse o único elemento, de forma alguma. O Pacheco, então, seria aí absolutamente inexplicável a nomeação dele. Aí a gente cai para uma realidade de uma política pequena, que é algo que a gente realmente não espera do presidente Lula, porque se ele for nomeado é em razão de algum acordo que tenha sido em algum momento feito para ajudar em relação à pauta, alguma coisa, porque perfil de jurista ele não tem. Não é uma pessoa que tenha qualquer histórico dentro da academia que justifique uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Então, nada além de um acordo político é que justificaria a ida dele para o Supremo Tribunal Federal, o que seria absolutamente, assim, decepcionante para todo o povo brasileiro, ao meu ver. De fato, não é um perfil acadêmico, né, Adriana? Não só do Pacheco, mas acho que ele é o que mais se destaca nesse sentido. Me parece que, olhando para aquelas quedas de braço que o STF tem tido muito com o Congresso Nacional atualmente. Parece que é um perfil muito mais voltado para essa preocupação do que para uma substituição que esteja de acordo com os parâmetros, né, de defesa da Constituição. Mas o presidente Lula falou sobre isso no momento que a gente está conversando, nessa segunda-feira. Ele esteve no Fórum Mundial da Alimentação da ONU e, claro, que está sendo muito perguntado a respeito do sucessor do Barroso. E ele disse o seguinte, eu acho importante destacar essa fala dele para a gente poder depois avaliar como é que vem essa indicação. Mas ele disse que é uma atribuição do presidente, né, e que fatores pessoais, amizade, não vai ter influência nessa decisão. O que ele falou? Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como missão específica cumprir a Constituição brasileira. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, mas antes de tudo, gabaritada. Foi essa a fala do presidente Lula. E a cobrança que vem para uma mulher no Supremo Tribunal Federal, que vem principalmente dos movimentos sociais e de entidades que estão cobrando, já não de hoje, desde o Cristiano Zanin, depois veio o Flávio Dino, e essa cobrança permanece. Então, eu quero um pouco da sua avaliação de como essa pressão chega até o presidente da República, no momento político também que a gente está vivendo, em que o presidente Lula já esteve nas cordas e recupera uma popularidade muito também junto com a pressão das ruas para conseguir aprovar essas pautas, isso não pode ser desprezado. E a gente tem os nomes de mulheres que estão aparecendo mais. Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, Vera Lúcia Santana Araújo, ministra do TSE,
E também a Daniela Teixeira, ministra do STJ. Uhum. Todos esses elementos para você avaliar o nome dessas candidatas. Então, primeiro que são mulheres extraordinárias em todos os sentidos. Um currículo de peso, pessoas que são da proximidade do presidente Lula, porque conhece o trabalho dessas mulheres há muito tempo, são mulheres que estão no poder. A ministra Elizabeth Rocha foi nomeada pelo presidente Lula e ao longo de toda a sua trajetória no STM sempre foi uma trajetória marcada pela preocupação com os direitos humanos, né, um olhar muito sensível em relação ao cumprimento da Constituição. A ministra A Elizabeth Rocha fez aquele discurso histórico, né? Assumir a presidência. Belíssimo, né? Um discurso que emocionou a todas nós, em especial pelo começo, né? Ela se apresentando como feminista em um espaço tão machista como é, em especial, essa corte, em razão, né, da formação e da conformação histórica. Não é um privilégio, mas é a corte mais antiga do nosso país e em um espaço, um ambiente que nós sabemos que não prestigia por pautas progressistas, né? Então, foi preciso muita coragem e por isso que eu digo, tem uma frase do Aristóteles que diz, né? A coragem é a escada por onde todos os outros valores, as outras qualidades sobem. Então, não adianta a pessoa ser competente e não ser corajosa. A gente precisa dessa qualidade. Essa deveria ser a qualidade que ele deveria estar buscando, que é uma característica própria de todas essas mulheres que você citou. A ministra Maria Elizabeth já demonstrou isso na sua conduta, sempre comprovou isso. Ministra Vera Lúcia também, até em razão do episódio que ocorreu com ela, aquele fato envolvendo uma postura racista, o fato dela se colocar, o fato dela se posicionar, o fato dela publicizar isso, foi extremamente importante, porque outras mulheres negras, outras pessoas negras que passam por situações semelhantes e que por vezes se calam por vergonha, por medo de represálias. Então ela se posicionou e ela, com isso, ela trouxe o exemplo da necessidade da coragem que as pessoas precisam ter para se colocar quando uma situação como essa acontece. Então, e é uma advogada que tem uma trajetória inteira dedicada aos direitos humanos. Então, é uma pessoa que o presidente Lula conhece o trabalho, né, como um trabalho muito eficiente. E a ministra Daniela, então, né, também uma advogada criminalista brilhante, que tem uma trajetória toda voltada à proteção dos direitos humanos, do cidadão, né, a defesa da vida, da liberdade das pessoas. E agora, durante esse um pouco mais de um ano que ela está no STJ, votos muito consistentes, uma postura sempre muito séria, um trabalho, uma produção dentro do STJ que tem sido reconhecida pelos seus pares. Então, é uma pessoa que está entregando muito daquilo que é esperado dela. Então, são 3 pessoas que, se o perfil que ele está buscando é esse, com certeza ele conseguirá, dentre esses nomes, encontrar a pessoa ideal. E aí, Adriana, sobre a questão da pressão dos movimentos e de entidades também com essa preocupação de ter uma mulher qualificada, uma mulher negra também. Muitas entidades estão batendo nessa tecla. A Coalizão Nacional também quer entregar uma carta para o presidente Lula nesse sentido, e outras cartas já estão sendo entregues, abaixo-assinados. Como é que você vê essas movimentações e o potencial que tem de a gente realmente ver uma ação efetiva, de como isso vai chegar no presidente Lula, dele se pronunciar a respeito, dar uma resposta para esses movimentos, né? Então, nós vamos entregar uma carta buscando sensibilizá-lo, buscando trazer uma reflexão em relação à importância e o impacto dessa nomeação. O que significa para o povo brasileiro, não só para as mulheres, mas para o povo brasileiro, a necessidade que nós temos nesse momento histórico de ver alguém ascender ao poder porque essa pessoa realmente merece. Essa é uma mensagem simbólica que ele precisa entregar ao povo brasileiro.
Porque se ele nomear novamente uma pessoa que pouquíssimas pessoas conhecem e que as pessoas disserem umas para as outras, nomeou porque era amigo do presidente, a gente cai nessa situação do tipo, é uma mensagem simbólica tão potente para o povo do tipo, olha, não adianta você se esforçar, viu? E são Não adianta, 11 ministros, não adianta 5 você ser uma nomeados por pessoa, ele, né? Não adianta você ser uma pessoa competente, sabe? Não faz diferença. Se você não estiver próximo ao poder, você não vai conseguir alcançar os seus sonhos. E isso é algo com o qual ele precisa se preocupar. Essa entrega, que é uma entrega justa, que o povo brasileiro merece. Nós queremos ver chegando nos espaços de poder as pessoas que efetivamente merecem. Não pessoas que fizeram algum acordo que não se sabe qual a raiz desse acordo, o que está em jogo nesse acordo, como é o caso, né, que já comentamos aqui, ou mesmo a questão de proximidade. Porque fulano é da minha confiança, é do meu círculo, então não. E é muito justa essa reivindicação dos movimentos no qual a coalizão se inclui, que é essa ideia de que nós temos um Supremo Tribunal Federal que nunca contou com uma mulher negra, e nós temos inúmeras juristas de imensa qualidade. Aí você mencionou a ministra Vera Lúcia, nós também indicaremos nessa carta, queremos encaminhar ao presidente a jurista Manuelita Hermes, que é professora de Direito Constitucional do IDP, uma pessoa que tem uma longa e sólida trajetória acadêmica, que tem um conhecimento inclusive interno do Supremo Tribunal Federal, durante muitos anos foi assessora da ministra Rosa Weber, ou seja, vem de uma matiz desse Supremo, que é um Supremo mais contido, que é um Supremo que sabe o seu lugar, um Supremo que não se coloca como porta-voz da sociedade, porque não é esse o papel do Supremo. Temos a professora Lucinéia Rosa, que é professora titular da PUC de São Paulo, professora de Direito do Trabalho, uma pessoa que tem esse olhar muito sensível, muito apurado para a realidade brasileira e com um currículo que dispensa comentários. A professora Mônica de Mello, que também é professora titular e aí de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, defensora pública, então tem também essa sensibilidade que essa é, eu acho, a grande diferença que a gente precisa colocar, da importância de nós termos uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Querendo ou não, há uma contribuição em relação à questão da sensibilidade para essas pautas que são mais presentes na vida das mulheres. Então, os direitos das mulheres, as questões relacionadas às mais diversas violências, porque são realidades que nós vivemos e os homens não vivem. Então, e quando falamos de mulheres negras, existem uma dupla violência, que é a violência do machismo e a violência do racismo. Então não tem como, por mais que um homem branco seja uma pessoa empática, seja uma pessoa que tenha estudado, que tenha essa preocupação em representar e reconhecer essas dores, se a pessoa nunca viveu isso, fica muito difícil ela realmente conseguir traduzir isso na medida necessária, no momento de se posicionar. Então, é importante que o Supremo tenha próximo, dentro da sua composição, alguém que possa falar por si, porque as mulheres têm voz, então a gente não precisa que um homem fale por nós. É uma frase da Carmen Lúcia. Exato, nós não precisamos disso, nós precisamos estar nos espaços de poder, porque é justo. Né? Porque nós temos competência para tanto. Além da doutora Manuelita, da doutora Lucinéia, da doutora Mônica, nós temos também a Lívia Vaz, que é procuradora de Justiça da Bahia, uma pessoa que tem uma carreira muito sólida na defesa das pessoas negras. Ela é uma referência nacional e internacional em relação à questão de cotas. Então, é uma pessoa que tem uma postura adequada para o Supremo Tribunal Federal, uma pessoa firme, uma pessoa que tem... Aliás, todas essas pessoas que nós comentamos aqui, e aí é importante que se diga isso, não faltam mulheres qualificadas, não faltam. E ninguém está pedindo para nomear uma mulher porque as mulheres são nossas amigas. Nós estamos pedindo porque elas são reconhecidas por todas as pessoas que convivem com elas. E assim como são reconhecidas por todas as pessoas com as quais convivem, elas assim o serão também pelo povo brasileiro. Então é isso que nós queremos, né? Esse grande referencial de sucesso. Sem dúvida, e é um perfil também que vai assumir um cenário político
muito delicado, muito importante, que sobreviveu a ataques muito fortemente. A gente viu, acho que nunca viu nada parecido desde a Constituinte de 88, não houve nada parecido com isso, no sentido de ameaçar a democracia, a trama golpista, os ataques físicos e simbólicos que o STF sofreu e continua sofrendo nesses últimos tempos, com ataques diretos a ministros também. Então, eu queria um pouco a sua avaliação nesse sentido, de qual é o Supremo Tribunal Federal que esse ministro ou essa ministra vai assumir e qual é a responsabilidade que ele vai ter a partir daqui. Eu considero fundamental uma postura mais contida, né? Um Supremo Tribunal Federal que consiga se autoconter quando a matéria não for afeta uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando for uma matéria que cabe ao Poder Legislativo resolver, ou mesmo ao Poder Executivo. Nós tivemos algumas decisões que ultrapassaram alguns limites e até chegaram a decisões que são próprias do Poder Executivo em alguns momentos, e nós precisamos de pessoas que tenham essa competência técnica para trazer soluções dentro do direito. Então, nós temos dentro do histórico do Supremo situações como tivemos aí o caso das normas de direitos humanos internacionais, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Ele trazia um dispositivo que violava uma cláusula pétrea. Então, como resolver isso? Daí vem o ministro Gilmar Mendes, que tem todo esse know-how. Por isso a importância do estudo e de ser pessoas que tenham esse conhecimento técnico. Ele foi lá e trouxe uma solução do direito alemão, a ideia de normas supra-legais. Então, ele conseguiu conter esse problema, resolver esse problema dentro da realidade do direito. Então, e assim como essa questão, e é uma referência porque realmente foi uma decisão muito emblemática e muito inteligente, que só pode ser dada por gente que estuda, por gente que realmente vive a academia, que vive o direito, que sabe como se sair de situações complexas como essa. Então, nós precisamos de pessoas que tenham esse gabarito, esse conhecimento técnico para poder elevar o nível do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando da mais alta corte do nosso país. Então, uma escolha para um ministro precisa ser pautado exclusivamente em relação à competência técnica dessa pessoa. Agora, a cor dos outros, proximidade, afetividade, isso não pode ser um elemento decisório, de maneira nenhuma. Adriana, acho fundamental você trazer toda essa reflexão aqui e ressaltar qual é o papel do STF e nesse momento político que, claro, que a gente tem que levar muito em consideração, não é um momento qualquer que a gente está vivendo na nossa democracia. Então, essa pessoa vem com uma atribuição, assim, realmente vai ser emblemático. Né? Uma atribuição que tem que somar, de fato. A gente precisa de mais alguém, né? Que venha com esse perfil. Sem dúvida, sem muito dúvida. Obrigada. Obrigada eu. Até a próxima. Até, muito obrigada. E você que não conseguiu assistir o nosso documentário original aqui do ICL, que a gente acabou de lançar, o Vai pra Argentina Carajo, você pode acompanhar a partir de agora. O replay tá liberado para você, só você deixar o seu e-mail em detalhesicl.com.br, que a gente te envia o documentário, ou para você que já assistiu também, quer ver de novo. São as mentiras, principalmente do perfil econômico do Javier Milei, presidente da Argentina, que a gente vai desmistificar. Mais especificamente, o Eduardo Moreira foi até a Argentina para te mostrar tudo o que está acontecendo por lá, conversou com muita gente, movimento social, com economistas, enfim, tudo isso você confere no nosso documentário. Você tem também uma conversa do Edu Moreira com os diretores do documentário, a Juliana Baroni e o Fabian Restivo. Não perde. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia também, pelas plataformas de áudio. É só você dar play, tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por quê Javier é hoje a maior fake news do planeta.
Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!